Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast, esse aqui Papo de Basquete, onde a gente fica analisando os jogos do União Corinthians nesse NBB 2024-2025. A gente sempre lembra que esse programa tem o patrocínio do chocolate Caterino, chocolates e café bar, onde cada detalhe foi pensado para realçar o sabor e a magia do chocolate. Acompanhado de cafés especiais e opções salgadas, oferecemos uma experiência que celebra a essência do chocolate em um ambiente moderno e acolhedor. Caterino, onde o chocolate ganha vida. Eu que vos falo, Alexandre Cruxem, comentarista da 107.9. Aqui na minha frente hoje, o meu convidado, Jaime Friedrich, setorista, repórter de quadra, comentarista também. Pela correria dos jogos e tudo mais, a gente não conseguiu agenda para nenhum convidado. Então a gente vai fazer um pai bola aqui. A gente quase não gosta de falar, né? Então vamos lá para os dois últimos jogos, né, Jaime? Que a gente realmente foi sofrido, muito sofrido. 2 jogos que a gente saiu da linha da nossa curva e acabamos tomando 31 pontos do Pinheiros e 30 pontos do Corinthians. O primeiro jogo, né, Cruxem, contra o Pinheiros, não tem. É difícil de analisar, primeiro porque a gente não tinha um recurso da imagem, né? A gente não tinha como analisar expressão facial do jogador, analisar como é que estava o desempenho, a formação das equipes dentro de quadra. Primeiro tempo bom. Mas um primeiro tempo, né, um primeiro período bem agradável, né? Bem competitivo da equipe do União Corinthians, né? Perdendo por apenas 3 pontos, um belo começo de jogo do Jimmy, né? Por parte do Pinheiros, fez 8, 10 pontos dos primeiros pontos da equipe. No primeiro quarto, acho que ele dos 20 pontos que fez, 10 foram dele. Pois é. E assim, um começo que agradava um pouco, pensando assim que o União Corinthians ainda tinha chance de buscar um 4º lugar, quem sabe, né? Um 5º lugar, dependendo de resultados paralelos. Mas, a partir do segundo período, o negócio desandou, assim, né? Já no terceiro quarto. Já no segundo e no terceiro período, principalmente, né? Ali eu fico realmente sem entender, né? Tem uns aspectos que a gente, infelizmente, fica só pela questão do box score para analisar, que né? Foi o nosso comentário. O nosso comentário do jogo e o nosso comentário agora está sempre em cima do box scout. Baseado, né? em cima do scout do jogo. Por exemplo, o Dikembe jogou apenas 8 minutos no jogo. Essa é uma das grandes peças que eu vou comentar, tanto esse jogo como o jogo do Corinthians. O decréscimo do Dikembe em relação ao jogo, em relação a tempo, em relação à importância que ele vinha tendo dentro do grupo, né, de poste baixo, de rebote, né? O Dikembe fez 2 pontos, pegou 3 rebotes em 8 minutos de jogo. 8.2. E ainda com um número alto de erros também, né? 4 erros em apenas 8 minutos é bastante também. A gente acompanhou no jogo aqui em casa contra o São José, o jogo foi para prorrogação, que foi aquele jogo que eu questionei a presença dele na quadra, não por ele não jogar, a gente sabe que ele é um jogador extremamente importante, mas por o técnico continuar acreditando que ele ia poder mudar a postura dele, ele não mudou. Daqui a pouco queima o próprio jogador, né? Se queima com a torcida. Não é isso que a gente quer, ainda mais nesse período. Então, agora que estamos chegando aonde que precisa se mostrar toda a volúpia para refazer o contrato, para mostrar que tem basquete até para jogar para outras equipes, a gente daqui a pouco perde o Dikembe e de uma maneira que não é física, não é lesão. E eu não consigo fazer leitura. No entanto, que teve 2 aspectos que me mostraram a diferença, por box scout, né? A pontuação baixa de jogadores, Lanara 6 pontos, Dwayne Johnson 4 pontos. O Lanaras, a gente tem essa questão também, vai que ele começou a sentir aquele problema nas costas ali, que tirou dele do jogo contra o até Corinthians, porque ele jogou 13 minutos. Né? Pois é. O Dwayne Johnson, com 20 minutos, 4 pontos. O Dikembe, que a gente já falou, com 2 pontos, né? Rebotes, 46-31. Tá aí uma diferença bem alta, né? E a gente vai para aproveitamento dos 3 pontos, né?
24 bolas tentadas, uma convertida. Então, nesses dois aspectos que a gente faz a leitura do Pinheiros, né, a gente vê que, além do aproveitamento baixo de 3 pontos, além da a não presença do rebote, e aí aquela coisa, mas aí não tem rebote, mas não tem o Dikembe na quadra. Concordo. O Dikembe realmente é uma presença física muito grande, ajuda para Dedéu, né? Ele pode fechar o dele e ainda fechar mais espaço. Mas quando um time está completamente atento e ligado, cara, cada um fecha o seu e a bola fica pingando no chão. Sim. Vai pegar a bola lá no chão, o próprio armador ou alguém vai pegar essa bola no chão e ser picando, né? Pois é. E a gente não conseguiu fazer essa leitura, né? Eu fui atrás de informações após o jogo contra o Pinheiros, e aí me falaram que o Lanaras estava com uma certa desconforto em relação a... Nas costas, né? O Johnny sentiu Sim. a contratura nesse jogo, né? Que ele acabou sentindo, logo no início acho que foi do primeiro Ele quarto. nem volta pro segundo tempo, né? Exatamente, ele nem volta pro segundo tempo. Mas o Dikembe não. O Dikembe não tinha problema nenhum. Então a gente volta... Mais uma vez a gente fez essa pergunta contra o jogo do Corinthians, né? O que está acontecendo com o Dikembe? Começa naquele jogo contra o São José, talvez. Né? Também achei ele completamente fora do jogo. Completamente fora do jogo, né? Mas ainda assim com uma minutagem bem alta, né? O que, assim, é uma mudança muito repentina que eu não consigo entender, porque mesmo a gente criticando a atuação do Dikembe, né? Porque a gente sabe que ele pode produzir mais do que ele fez naquele jogo contra o São José, né? Certeza. É aquele momento da partida que tu tem que colocar no banco um momento esse jogador para colocar o outro, que nem o Barber. O Barber estava relativamente bem, né, naqueles 2 jogos aqui em Santa Cruz. Então, né? que o Barber, no jogo contra o Corinthians, que a gente teve imagens e tudo mais, ele começou um jogo mais ou menos, no segundo quarto ele foi bem, porque no primeiro quarto a gente vai falar depois, desse primeiro quarto, né? Mas ele se apresentou, né? E a gente teve também pouca minutagem do Dikembe no jogo contra o Corinthians, né? Jogou cerca de 10 minutos. 10 minutos, né? Então, a gente vê, jogador que tinha aí na média de 27, 28 minutos, né? Ele, o Duane e o Johnny eram os jogadores que mais tempo de quadra tinham, despencou completamente. Não sei se foi após aquele jogo contra o São José. Até que para mim não fecha muito bem isso também, porque logo na sequência todo mundo fez um jogo coletivo excelente contra o Mogi, né? Exato. Aquele jogo que todo mundo foi bem, né? Todo mundo entrou em quadra, foi bem. Teve aquele sua minutagem. Teve sua minutagem para apresentar jogo, né? E é uma mudança muito repentina que eu não consigo entender, né? Mas aí a gente consegue compreender, Gêmeo, porque nós vamos para aquilo que está todo mundo comentando e que é uma realidade. O time do União Corinthians essa temporada joga de uma maneira dentro de casa. Sim. E joga de outra maneira fora de casa. Extremamente compreensível. Extremamente compreensível. Cruxem, mas poxa, não dá para jogar... Não, dá, mas aí tem que trazer mais 3, 4 jogadores do mesmo naipe que nós temos com o Johnny Machuca, que é um jogador gelado, frio, que tem experiência nas costas, que vai jogar tanto em casa como fora da mesma maneira. Sim. Para tu trazer mais 3 jogadores desses para se juntar com o Machuca para ser o 4º jogador, e aí tu ter 75% do time com casca grossa, isso custa, né? E aí a gente tem que saber o que a diretoria tem de dinheiro para poder gastar. Não adianta, vamos contratar o fulano, ciclano. Não, e a gente sabe muito bem, o Diego mesmo, ele é bem transparente quanto a isso, que é um dos orçamentos mais baixos da liga, né, que o União Corinthians tem. Aí nós vamos recuperar lá no começo da temporada. Cruxem, fica entre os 8? Não. Com esse time não fica entre os 8. Vai ficar ali décimo primeiro, né? E ficou 7º lugar, tendo a possibilidade de ficar em 6º, né? Com uma baita atuação, cresceu no momento certo a equipe, sabe? Muito coesa. Fez muito bem seu dever de casa. É isso que eu ia falar, com o dever de casa completo, dentro de casa jogando Se parar para pensar, o União Corinthians ele ganhou 12 em casa, né? Dos 17 jogos. Isso. Perdeu 5, mas desses 5, 2 foram longe aqui de Santa Cruz, foram em Lajeado, né? Uma presença bem menor da torcida do que a média que a gente tem no Arnão. E perdemos com aquela bola do Dwayne Johnson
que saiu de dentro do negócio. Exatamente. Então eles vão para 3 vitórias aí de 6. Uma derrota pro Franca, que o Franca fez talvez uma das partidas mais perfeitas, né? E difíceis, né? O Elinho falou que o time dele teve que jogar muito basquete para poder ganhar aqui, porque tava Lucas Dias não jogou, não sei se o Didi tava jogando. O Didi também não jogou. Pois é, então, ou seja, mais um jogo aí que teve uma dificuldade enorme. E aquele jogo contra o Flamengo. Né? Que infelizmente com 40 graus de temperatura deixou o Flamengo botar 20 e poucos pontos. Conseguiu buscar e virar o jogo. Exatamente. Mas aí faltou aquilo que o Vitinho uma vez falou para mim, o nosso Vitinho Lerche, né? Eu perguntei para ele daquele jogo que o União Corinthians perdeu na última temporada, se eu não me engano. Não, na segunda temporada. Pro Franca, em que abre 21 pontos de vantagem, né? Sobre a equipe do Franca, que estava invicta no campeonato naquele momento e terminou aquela primeira fase invicto. Faltou perna, né? Eu acho que faltou um pouquinho de perna no final do jogo contra o Flamengo também, mas um pouquinho mais também de fechar o jogo. Exato. Porque isso, acho que o mais União Corinthians fechar. Esse time mesmo que falte perna tem qualidade para conseguir fechar jogo, né? E ali faltou um pouquinho saber fechar o jogo contra o Flamengo, porque tinha vantagem no final. Aí a gente sai do jogo contra o Pinheiros, a gente descansa um dia e aí a gente vai pro fatídico jogo do Corinthians, o qual me deixou muito irritado. Eu fiz um comentário no intervalo do jogo meio irritado. Sem papas na língua. Usei palavrão e tudo mais, porque na realidade o time demonstrou no primeiro quarto, veja bem, um time desconcentrado. Não que o time não estava com garra, não estava com vontade. Às vezes eu vou lá para as redes sociais conferir alguns comentários. Porque tem que ter vergonha, porque é um manto sagrado e tudo mais. Lógico que é um manto sagrado, lógico que é. Mas o jogador não vai lá para fazer vergonha, o jogador não vai lá para entregar bola. Existem noites, que eu já falei isso, a arbitragem vai mal, a comissão técnica vai mal, ou os jogadores vão mal. E naquele primeiro quarto, o quinteto que teve na quadra foi improdutivo. Não nos esqueçamos que nós estávamos sem 2 starters. Lanaras e Johnny Machuca. O Johnny Machuca tem uma qualidade acima do Vitinho. Tem, ele é mais experiente, ele sabe fazer a leitura do jogo. Ele sabe que se o jogo tem uma corrida de 8-0 para o time adversário, ele vai parar, ele vai se enganchar, vai cavar uma falta, vai pedir uma jogada mais segura, uma bola lá embaixo. E o jogo transcorreu de uma maneira normal. Ele foi corrida de 8-0 no início, depois mais uma corrida de 4-0, e depois ficaram alternando algumas bolas, e os caras tiveram um aproveitamento altíssimo de 3 pontos. 18 bolas convertidas no jogo, né? Então são 34 pontos. É isso? 34 pontos de 111. E 51% de aproveitamento também, né, do perímetro. Outra coisa também que pesou bastante. Esse 50% pode ter certeza que muito foi de transição de contra-ataque, inclusive nesses 42-13 quando abriu, de bola de pivô fazendo contra-ataque. Exatamente. Entende? E a gente se cobrando, olhando, e aí tu vê o time não produtivo em relação a isso. E tu fica pensando assim, poxa, vai ser o time que nós vamos jogar contra o playoff, tendo mando de quadra. Vamos jogar a primeira já fora de casa. Das 18 bolas, 7 foram no primeiro período. Esse que terminou no fatídico 42-13, né? Com um aproveitamento altíssimo. Mas a questão é aquilo que eu comentei, sabe? Poxa, é o time que nós vamos jogar o playoff. A gente ganhou de 15 pontos em casa e estamos jogando fora. Cara, com 102 jogadores. Vamos segurar o jogo amarrado. Vamos cozinhar o sapo. Vamos ter uma leitura diferente. Trabalha bem o jogo meia quadra, Exato. Né? Inclusive no segundo e no terceiro quarto, nós ganhamos os 2 quartos, 21-18 e 21-17, marcando zona. Confundindo e muito o time do Corinthians. O time do Corinthians é lógico. Quando tu mete 20, 30 pontos de diferença, né, foi 29 pontos de diferença, cara, a tendência é tu relaxar. Porque tu sabe que se os caras vierem dar um susto, eles vão trazer o jogo para 15, para 16, e aí o time adversário vai dizer, não, peraí, vamos lá, vamos de novo. Mas não, cara, aquela diferença ela ficou gritante, mas em 2 quartos, usando uma zona, a qual eu venho comentando muito que a gente não faz esse uso de zona em casa.
opção do técnico, é ele que manda, né? Mas a gente não vê essa leitura, né? E incomodou o time do Corinthians. Não, deixou bem desconfortável o ataque. Teve 2 tempos que o técnico do Corinthians Paulista pediu, tipo assim, pô, galera, a gente não tá atacando, os caras estão vindo bem, os caras estão... Mas aí a gente teve o último quarto que também não foi legal. Apesar de ser 34-26, 34 pontos é muito ponto para tu tomar num quarto. E aí tem que levar em consideração que virou um torneio de 3 pontos no final do jogo, né? Porteira aberta, passa boi, passa boiada. Pois é. Aí vai embora. Mas os números que eu também trouxe do jogo, a falta do Johnny e do Lanaras, que eu acho que deixa o time muito capenga. Perde muita referência de liderança na armação, principalmente. Exato, né? Ficou... Não que o Vitinho não. O Vitinho fez um bom jogo para mim. Mim foi o melhor jogador do União Corinthians, né? Olhada aqui nas assistências. 15 assistências. 15 assistências, é muita assistência. Errou alguns passes, mas eu acho que ele soube. Mas aí só tem uma referência de armador no time, né? Porque geralmente quando o Johnny tava ficando de fora em outros jogos, tu tinha a presença do Lanaras. Exato. Né? Que ele muitas vezes ele é um escolta, né? Mas ele consegue quebrar o galho como armador. Mas aí quando tu tá sem o Lanaras e sem o Johnny, tendo só o Vitinho como referência da armação, aí fica complicado. Fica sobrecarregado isso. Volta aquele comentário, né? Mais um jogo que a gente teve que não houve produtividade do ataque. Quase de ninguém. O Veríssimo que foi muito bem. Não, o Veríssimo foi bem contra o Pinheiros. Nesse jogo, mais ou menos, mas ele ainda pontuou. Dá para destacar o dos Anjos, né? Foi bem. E o Duane, que se apresentou, mas o Duane sempre se apresentando naquela parte final do jogo. Quando já está 20, 30 pontos de diferença. Eu vou pegar, vou cortar umas 2 bolas, vou bater para dentro. A gente precisa do Duane desde o início do jogo. Né? Ele pontuando, ele vindo. A gente ficou com o time várias vezes deficitário em defesa, jogou muito tempo junto o Vezaro, o Vitinho e o Duane, e aquilo que eu falo são jogadores que não batem no corta-luz. E aí abre uma brecha absurdamente grande. Aí tem outra, né? E o Elinho do time adversário é um expert fazer isso. Sim. Ou ele já bate e já dá o assist, seja passe picada, até pelo meio das pernas. Ele dá o passe, são 2 pontos, né? No caso desses 3 jogadores, o Vezaro, o Vitinho e o Duane, que não sai junto no corta-luz, né? Então o jogador que está saindo pelo corta-luz, ele já leva vantagem. E aí a gente viu por maior minutagem o pivô foi o Barber, né? O Barber ele marca lá embaixo, né? Ele não sai junto no bloqueio, ele não sai junto para impedir a saída do jogador. Quando ele sai junto no bloqueio, eles fazem um mismatch. E aí fica o pequeno com o grande, que eu continuo não achando uma boa. Enquanto que a gente evitou isso, a gente conseguiu preservar o nosso garrafão. Enquanto que a gente faz esse mismatch, e ainda mais com o Elinho, que tem um malabarismo com a bola. Várias vezes o Elinho entrou picando a bola, Duane correndo atrás, ou o Vezaro correndo atrás, ou o próprio Vitinho correndo atrás, e o pivô falou, vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí ele ia com uma mão só ali fazer a bandejinha e largava lá dentro, né? Então, na realidade, foi outro número que eu trouxe, né? Que a gente fez esse comentário também no jogo, né? Ano passado a gente teve, por um problema de lesão na armação, a gente teve o uso do Taylor. Né? Inclusive, alguns jogos, o Taylor saiu ali jogando. De titular, né? Pegando carne de costela, mordendo uma carne fibrosa que dói e tudo mais. Esse ano, quando ele foi para a seleção brasileira junto com o Rodrigo, eu falei, cara, possivelmente ele vai vir com tempos. Uma moral diferente. Tempos, né? Vai lá, garoto. Daqui a pouco ele entra, 2 burradas, volta. Vai lá, garoto. Daqui a pouco, uma bola de 3, fica. Uma roubada, fica. Um baita assiste, fica. Daqui a pouco, 10 minutos em quadra, 12. E assim tu vai conquistando a tua minutagem. Foi assim que o Veríssimo conquistou a titularidade. Foi assim que o Lanaras conseguiu também, porque o Lanaras veio de uns 5, 6, 7, 8 primeiros jogos do primeiro turno, absurdamente ruim, né? Sim. Podia mandar de volta. Mas a gente não veio isso. Mas esse último jogo, ele jogou 9 minutos, 10 minutos, e fez 9 pontos. E aí a gente vai para o Verezário, que jogou 14 minutos e zerou. Eu acho que eu já entro nesse ponto que eu comentei durante a transmissão, que para mim, se tu vai colocar um jogador por 5 minutos para dar um descanso para o seu titular, um jogador da rotação, para colocar ou o Vezaro ou o Taylor, eu colocaria nesse momento o Taylor.
Que né? tem o melhor aproveitamento, que estava demonstrando isso. O Taylor, ele mostrou assim personalidade no jogo, né? Eu gostei bastante, né? Que ele entrou diferente de outros jogos que ele entrou, que parecia um pouquinho ali mexido com a questão de pressão e tudo mais. Me pareceu ele jogou mais solto assim contra o Corinthians, claro, questão da diferença do placar e tudo mais, né? Mas é importante para um jogador que tem ele ganhar confiança que ele já não tinha conseguido adquirir em outros momentos da temporada, porque não vinha ganhando oportunidade como ele ganhou nesse último jogo. E a nossa leitura aqui, mais uma vez a gente fala, que é em cima da produtividade do jogador. Exatamente. Ninguém aqui está dizendo que o Vezaro joga mal, ou que o Dikembe joga mal e tudo mais. O Vezaro, infelizmente, essa temporada não conseguiu demonstrar o que ele precisa. O Dikembe já demonstrou quem ele é. Ele precisa voltar a nos demonstrar isso, porque agora é o momento que a gente precisa, né? E a gente precisa que a gente tenha, da parte que venha do banco, comissão técnica e tudo mais, que faça uma leitura mais rápida. Por exemplo, aqueles 42-13 parece que foi um apagão de todo mundo. De todo mundo. Né? Do técnico, do assistente, dos jogadores, de quem ele colocou, ele tentou mexer e tudo mais. Mas realmente, em questão me colocando no lugar do Rodrigo, né, no momento. O quinteto titular estava tomando uma corrida lá de 10-0, 12-0. Botou todas as reservas em quadra e continuou tomando essa corrida, né? Mas não foi, ele botou todas as reservas no segundo quarto. Não foi no primeiro quarto. Mas já foi alterando alguns jogadores. Foi alterando alguns jogadores, não conseguiu. Mas na realidade foi o que eu falei, o Rodrigo não joga. O Rodrigo não tá na quadra. Ele pediu um primeiro tempo, com 10-0, já pediu o primeiro tempo. Sim. Deve ter falado alguma coisa, ter chamado a atenção. Só que, no intervalo, ou no segundo quarto, foi o que ele falou, sabe? A prancheta tinha que ter sido quebrada, ou já no primeiro quarto, num tempo, alguma coisa, sabe? E ele fez o que eu faria também. Meteu o time em reserva e falou, vamos lá vocês. Botou o terrão, o fundão ali do banco pra jogar e a galera agarrou a oportunidade ali. Agarrou. Tanto no terceiro, no segundo, como no terceiro quarto. Sim. Tentou mexer, foi um cartão de visita horrível, foi. O que me preocupa? Jogamos assim, mas estamos tranquilos porque a gente não tem 2 jogadores titulares e a gente tem o mando de quadra. Não, cara. Essa impressão fica, tu não jogou isso, tu joga mais do que isso. Sim. Tu joga o que tu jogou contra Mogi. Tu joga, mesmo jogando uma dificuldade grande contra São José, tu joga aquilo que tu jogou contra São José. Sabe? Esquece a prorrogação, que a prorrogação foi horrível. Foi um show dos horrores, tanto pro time de São José como pra gente. Acabou a gente tendo a sorte de ter sido apitado uma falta faltando 2 segundos, né? Em cima do Machuca. Mas o jogo em si, nós jogamos bem contra uma baita equipe. Contra a Mogi, nós jogamos bem com uma equipe que incomoda. Até aproveitar para puxar o jogo que a gente fez no primeiro turno contra o Corinthians Paulista, né? Aqui em Santa Cruz do Sul, né? Pra a gente ter uma ideia, porque a gente jogou contra um Corinthians completo, né? Porque tinha o Cauê Borges. Exatamente. Naquela situação. Eles também estavam com o Cauê Borges fora do time, né? Eles estavam com o Cauê Borges fora nessa última partida, mas jogando contra eles completos aqui, a gente jogou muito bem. Destaque pro Dikembe, né? 17 pontos e 12 rebotes, jogou muito bem contra o Lucas Cauê, né? Que naquela oportunidade começou bem o jogo, né? Fez uns 6, 8 pontos seguidos por conta própria, mas o Dikembe foi muito bem para não deixar ele passar disso no jogo, né? E o Duane também. O Duane é o que a gente falou do Duane nessa última partida do Corinthians Paulista, é o Duane desse jogo aqui contra o Corinthians aqui em Santa Cruz, que eu tô falando, 26 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 4 bolas de 3 pontos, com 80% de aproveitamento e 4 tocos, né? Foi aquele jogo que ele distribuiu o toco até para todo mundo, né? Então, são essas... e agora que eu tô olhando o box score, foi o jogo sem o Johnny Machuca também. O Johnny tava fora daquele jogo contra o Pinheiros também. Perfeito, que ele tava machucado, exato. O Vitinho que tomou as rédeas também do jogo e foi muito bem nas duas partidas, né? Exato. Aliás, né, Vitinho 8 pontos, 8 rebotes e 10 assistências nesse jogo. É impressionante, né? Cruxem, mas o time do União Corinthians, será que não joga mais? Nós jogamos no limite, nós estamos jogando no limite. Para chegar em 7º lugar e ter feito o jogo frente, e mais uma vez eu volto a falar, o jogo contra o Minas fora de casa e o jogo contra a Franca fora de casa, nós fizemos 2 baita jogos. Principalmente contra o Minas. Baita jogos, sabe? Baita jogo, pé no chão, tranquilo. Vai perder? Vai, pô, o time tá em primeiro lugar. O time tem, o técnico faz assim, ó, sai carta do baralho a hora que ele quiser.
Inclusive, do baralho sai o baralho, que mata pau. Cara, fizemos 2 jogos centrados com a cabeça, sabe, boa e tudo mais. Para vir para um jogo atípico contra Bauru, para vir com um jogo mais ou menos contra São José, para vir para um jogo bom contra o Mogi, para vir de duas desastres fora de casa, sem 2 titulares, tem que botar na balança, isso pesa muito, né? Então o que a gente começa a ver? A gente começa a ver uma inconstância no momento que não pode, né? O nosso técnico falou para mim, para nós, para ti, na entrevista, que já tinha ligado o modo playoff. Queria para fora com o modo playoff ligado. Não foi, principalmente contra o time do União Corinthians. Eu acho que o Pinheiros atualmente está um nível acima do que o Corinthians. Também acho. Um nível acima do Corinthians. E é um time jovem, é um time que batalha, sabe? Tem aquele garoto que mata pau, o Reinan, né? Seleção brasileira, ou seja, alguns diferenciais, né? O Corinthians paulista não. Se valeu desse primeiro quarto que aconteceu com um aproveitamento grande, sim. Isso pode acontecer sexta-feira. Isso pode acontecer aqui dentro de casa. A gente tem que ter armas, a gente tem que ter sagacidade de alguns jogadores. Desamarra o tênis. Não pode pedir para ser atendido pela fisioterapia e pelo DM, porque tem que ser substituído. Pede para o juiz, só um pouquinho, acho que a minha lente de contato saiu aqui do lugar. Não, tem que ser substituído. Não, deu certo. Ou, sabe, só dá uma olhadinha, vê aqui alguma... Para o jogo naquele momento, sabe? Gasta uma falta, vai para cima do cara, finge que vai discutir com o cara, mas não toma uma técnica. Algum movimento tem que ser feito. Porque a gente... num quarto a gente perdeu o jogo completamente. O jogo foi atípico, né, de alguns jogadores, né, e o total em relação ao que se foi, o aproveitamento. Eu acho que, de boa, né, o Rodrigo da Silva não tinha muito o que fazer. Ficou muito atado. Também sabe? acho. Então ficou muito difícil isso para eles. Não pode acontecer, não. É mando de campo? Sim, são mandos de campo. O mando de campo vai valer a pena? Vai. Mas aí então a gente tem que estar sabendo que a gente tem que ganhar o jogo 2, 3 e 5. E 5. Né? O jogo 1 e 4 vai perder. Mas tudo bem, vale, tudo bem, tudo jóia? Vale. Eu não gostaria de perder o jogo. Perde o primeiro jogo, ganha o 2 e o 3 aqui. Cara, tem que ganhar o 4 lá. Não dá para ganhar? Perde de 10 pontos, perde 5 pontos. Fala para os caras, olha... com a gente não vai ter como. Pode ser que seja diferente com a entrada do Johnny e do Lanaras? Pode não, vai ser diferente. Mas me preocupa o momento. Sim. Inclusive do Dikembe. Estou muito preocupado com o Dikembe. Eu fico preocupado também com assim, o Duane, ele também não vem jogando muito bem nos últimos jogos, né? Tirando o jogo contra o Mogi, ele não foi bem contra o São José, para mim, não foi bem contra o Pinheiros e não foi bem novamente contra o Corinthians Paulista. Cara, que dá para destacar talvez o John, né? O John dos Anjos, que vem numa crescente, mas a gente precisa do resto do time, né? Aquilo que eu falei quando o Lanaras estava bem, quando o Vezaro estava fora. Imagina quando o Vezaro quando o Veríssimo, voltasse e o Lanaras continuar jogando nesse nível. Acabou não acontecendo, né? O Lanaras acabou caindo um pouquinho de produção e o Veríssimo não voltou nesse nível que a gente esperava. Agora até que ele tá voltando um pouquinho, né? Tá jogando bem. O problema é que ele tá cometendo muitos erros, né? Porque ele tá buscando o jogo, isso é bom, né? É bom porque ele tava fazendo isso no primeiro turno, mas ele tá cometendo mais erros do que deveria, né? Então... algumas coisas ainda me animam, né, pro playoff, mas a gente precisa ver outras coisas que já estavam acontecendo serem rebuscadas para o começo do playoff. Mais uma vez eu digo, se a gente vier com aquele pensamento de mando de quadra, possivelmente pode ser que existam 5 jogos, possivelmente, e pode ser não. Com o mando de quadra a gente tem tudo para poder fechar com torcida e tudo mais. A gente não pode se dar o luxo de fazer um primeiro quarto como fez esse, e não pode se dar o luxo, de repente, a entrar desconcentrado como foi o que a gente entrou. Então, dia 25, sexta-feira, a gente começa a contar isso. Mas os playoffs já começam, né? Exatamente. Antes. Eu fiz uma leitura para mim aqui, do lado de lá, porque são 2 lados, o lado que está a União Corinthians e o lado que está o restante. 2 chaves. 2 chaves. Né? Do lado de lá tem o primeiro, 16º, 8º, 9º, 4º, 13º, 5º, 12º. Do lado nosso aqui, do União Corinthians, 2º, 15º, 7º, 10º, 3º, 14º, 6º, 11º. Só para antes da gente falar sobre os confrontos, né?
a última rodada ali no Brasília e Brasília e São perde. Paulo, Bauru e Botafogo foi um caos completo, né? Porque o Bauru tinha a chance na mão de buscar a faca e o queijo na mão para pegar o quarto lugar. E agora vai ter que passar por um confronto bem complicado, o confronto paulista aí contra a equipe do Paulistano, né? O quarto lugar, eu acho que o São Paulo, mesmo que o Ricardo Fischer tá de volta, né? Ainda vai ser, eu acho que o Minas, mais acessível. O Minas né? passa fácil pelo Mogi. 3-0. Eu acho que o Vasco passa pelo São José. Eu acho que vai ser um 3-1 esse. Por causa que tem um mando de quadra, mesmo que dê 5 jogos. Brasília e São Paulo não tem o favorito. Paulistano e Bauru não tem o favorito. Mesmo que o Brasília e o Bauru tenham mano de quadro. Do lado de cá, Flamengo e Caxias. Flamengo. Falando desse confronto rapidamente, né, Cruxem? Eu acho que o Caxias vai querer aprontar e fazer o Flamengo fazer uma viagem a mais. Tudo bem. Né? É desgaste. Aí tá dentro. Mas aí o mando de quadro pesa. O Flamengo vai passar eu acho que no que a gente apresentou contra o Corinthians, eu acho que o nosso playoff também pode dar 3-2 com o nosso mando de quadra. Sim. Aí nós temos Franco e Pato. Franco absolutíssimo, né? Sim. E aí nós temos lá de lá um jogo que pra mim eu fico preocupado, Pinheiros e Pato, Unifacisa. É um jogo que eu não tenho, sabe? Ficaria então numa quartas de final Vasco e Minas, na outra Bauru ou São Paulo, Brasília ou São Paulo contra Bauru ou Paulistano. No lado de cá, Flamengo e União Corinthians contra Franca, Pinheiros ou Unifacisa. Eu coloquei nas redes sociais nos últimos dias o meu palpite. Para mim, Minas passa bem tranquilo pelo Mogi, 3-0, sem muita cerimônia. Vasco, para mim, por mais que sejam duas equipes que estejam num nível bem igual, assim, em questão de elenco também, né, em questão de treinadores também de muita qualidade, eu acho que o Vasco vai conseguir fechar a série antes do quinto jogo. Eu acho que vai ser um 3-1, assim, pro Vasco. Brasília e São Paulo. Eu acho que o São Paulo tá jogando muito bem agora que voltou o Ricardo Fischer, né? Ganharam do líder do Minas. Exato. Atropelaram o Brasília também, mas eu acho que... Bauru ainda leva. Não, entre Brasília e São Paulo. Brasília, desculpe. Olha que o Brasília fez uma temporada riquíssima, riquíssima, viu? Mas esse final, 5 derrotas seguidas, né, Cruxem? 5 derrotas no seguidas. Momento que não pode acontecer, né? Exatamente. Quase perderam esse quarto lugar também. Mas eu acho que ainda o Brasília passaria num quinto jogo. Eu acho que o Brasília passaria no quinto jogo. O Bauru e Paulistano, eu acho que é bem mais competitivo que um Flamengo e o São José, para mim, por ser um confronto paulista. Mas eu acho que o Bauru ainda consegue levar antes do quinto jogo também. Eu acho que vai ser um 3-1, mas aquele jogo 4 lá no ginásio do Paulistano bem brigado, assim. Duas equipes que já fizeram final de NBB, inclusive, também, né? Que aquele ano que o Paulistano ganha... Não, o Bauru ganhou, na verdade. Mas o Paulistano tinha Iago, tinha Lucas Dias... Enfim, baita time também, Jonathan Luz, se eu não me engano. Flamengo e Caxias, aquilo que eu falei, o Flamengo vai levar com bastante tranquilidade, mas eu acho que o Caxias vai querer aprontar no jogo 1. Eu acho que o Caxias vai querer fazer o Flamengo voltar para a Serra no jogo 4. O União Corinthians, eu acho que também eu tô na mesma, né? Passa em 5 jogos, eu acho. Vai ser bem complicado, eu acho que vai passar pelo mando de quadra mesmo. Franca e Pato... Olha, também eu fico nessa mesma questão do Flamengo e Caxias. É que o Pato é um time que bem imprevisível, né, Cruxem? Caiu muito, né? Caiu bastante. Eu falo isso por questão de elenco do Pato. Sim. O elenco do Pato me agrada muito, assim. Eu acho que tem capacidade de tirar aquele um jogo, assim, que o Franca não assim... Talvez quando tá 2-0 a série, o jogo tá lá em Franca, o ginásio do Pedrocão não tá cheio, né? Daqui a pouco vai lá e morde uma. Morde uma vitória, daí o Franca tem que fechar a série lá em Pato Branco, daí. E aí fica no 3-1. Agora, esse eu acho que vai ser o chamado do upset, né? Também acho. A zebra. Eu acho, em questão do time de menor colocação, tira de maior colocação. Eu acho que a Unifacisa tira o Pinheiros. Tu acha? Eu acho que tira no quinto jogo, inclusive. Porque na realidade são mando de quadra do Pinheiros, né? O Pinheiros veio numa ascendência, mas a gente sabe que o Unifacisa... outra, né? O Unifacisa quase estava caindo pra gente, né? Dependendo dos resultados. Aí tu fazer viagem até Campina Grande, quem tá em São Paulo ainda vai lá, não tem problema nenhum. Agora pra gente que tá aqui do Sul...
Graças a Deus a gente pegou um time de São Paulo, pega um ônibus até Porto Alegre, faz a viagem até São Paulo, não precisa pegar mais nada de ônibus, fazer conexão e tá ali dentro. E ao que tudo indica, então, daí teríamos mais um Franca e Unifacisa ali nas quartas, né? Exatamente, mais um Franca e Unifacisa. Mas então daí ficaria, assim, nas minhas contas, né? Minas e Vasco, Brasília e Bauru, Flamengo e União Corinthians, Franca e Unifacisa. Eu acho que vai se encaminhando aí para um Flamengo bem encaminhado na final. Do lado da chave do Flamengo tá bem favorável para mim. Não, perdão, Minas, na verdade. Minas tá bem favorável. Flamengo e Franca vão brigar. Eu acho que vai ser a final em antecipado até, Pode inclusive. ser. Porque eu acho que desse lado vai sair o campeão. O Minas, por mais que fez toda essa temporada fantástica, né? Eu acho que vai cair para ou Flamengo ou Franca. Tá aí, galera. Mais um papo de basquete. A gente quase não gosta de falar sobre basquete. Hoje, quem ganha o presente da Caterino somos eu e o Jaime. Que espetáculo. Presente de Páscoa, né? Presentão de Páscoa. Chegando atrasado, mas sempre chega. Um abraço ao Adriano Ferrugem. E convidando vocês a ficar ligados nas nossas redes sociais. O próximo papo de basquete já estaremos analisando as rodadas do playoff. O primeiro playoff da NBB 2024-2025. Um forte abraço e até lá, galera.